nossa cena, irmãos. Se eu perguntar quem é de Deus aqui, todo mundo vai dizer que sim, não é verdade? Aleluia! Mas João 8:47, o Senhor Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Irmãos, esses versículos no qual nós lemos, eles estão dentro de um contexto, de um diálogo, de uma conversa do Senhor Jesus com uma mulher samaritana. E essa conversa, existe um tema sobre essa conversa. E o tema central entre tudo que foi dito, nós vamos ver que vai ser, pelo menos nesse contexto, a adoração. E adoração é um tema maravilhoso e importante, irmãos. E aquela mulher, ela estava meio confusa sobre isso. Se alguém te perguntasse, te indagasse acerca de adoração, o que você diria? Se alguém lhe perguntasse o que é adorar, meu irmão, como eu devo adorar, meu irmão, como Deus se agrada da adoração, o que você diria para tal pessoa? Como você iria expressar, o que você iria dizer? Então é um assunto muito relevante, muito importante para as nossas vidas. E Deus, Ele quer, Ele nos direcionou a falar sobre isso nesta noite. E como mensageiro de Deus, eu convido a você a se atentar, a prestar atenção nesse assunto, nesta palavra, nesta noite. Eu fiquei a pensar que oportunidade, porque uma coisa é alguém perguntar a você sobre adoração, uma coisa é alguém perguntar para mim sobre adoração. Eu vou tentar dizer, eu vou tentar falar, mas de qualquer forma, ou de uma certa forma, será limitada, porque eu sou ser humano, carente de sabedoria, mas como você também é. Mas uma coisa é alguém encontrar com o próprio Deus encarnado, com o Verbo que se fez carne, e perguntar para o próprio Deus acerca da adoração, ter do próprio Deus informações do que é adorar, como deve adorar. Então esse encontro foi algo oportuno e ímpar, e muito importante, irmãos, porque eu acredito que o que me trouxe aqui nesta noite, a razão maior foi a adoração a Deus. Eu acredito que você, neste dia de hoje, tendo tantas coisas para fazer, comemorações como da mãe, que é tão importante, esse membro da família para as nossas vidas, e você deixou ou comemorou antes ou vai comemorar depois, mas veio para o templo adorar a Deus. E ela chega a falar com o Senhor Jesus. Eu não sei, o Senhor Jesus vai dizer para ela, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura, os tais que assim adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É tão importante este assunto, irmãos, é tão relevante esta fala, porque pela adoração, alguns juízos de Deus são anulados na vida de pessoas individualmente e na vida de uma nação. A adoração leva uma nação ou uma pessoa que está sob um juízo divino a cancelar. A adoração leva a Deus cancelar um juízo sobre uma nação divina. A adoração leva a Deus cancelar um juízo sobre a vida de alguém. Olha como é importante a adoração. E a cidade de Nínive, no livro de Jonas, estava sob uma sentença de destruição. Deus falou: vou destruir, mas eu vou mandar um pregador primeiro.
Porque Deus, antes de trazer o juízo, Deus antes envia mensageiros para que as pessoas ou as nações mudem. E Jonas foi lá, e Jonas pregou, dizendo: olha, se não mudar, se não se arrepender, vai vir uma destruição. O povo mudou, o povo se arrependeu, o povo se voltou, o povo adorou a Deus. Sabe o que houve? Cancelamento do juízo. Deus não mais destruiu a nação de Nínive, ou a cidade de Nínive, porque aquele juízo foi cancelado. Se talvez o povo da época de Noé tivesse se voltado para Deus, tivesse adorado a Deus, o mundo não teria sido destruído em águas. Talvez se Sodoma e Gomorra se arrependesse, se convertesse e adorasse a Deus, não teria sido destruído aquelas cidades com fogo, com enxofre. Irmãos, esse assunto é sério. Adoração anula juízo divino. E se tiver alguém que está me ouvindo dentro deste lugar ou fora deste lugar, e está passando por um juízo divino, e está passando por uma situação, um castigo, adore a Deus, se renda a Deus, porque Deus muda decreto de juízo mediante a adoração. É por isso que eu coloquei no grupo esta semana, preocupado, fui no correio para enviar doações para Rio Grande do Sul. Só que, irmãos, Rio Grande do Sul precisa adorar a Deus. Hoje no noticiário eu peguei que está chovendo ainda, irmãos, e todos estão preocupados, pois o rio está subindo de novo. Aquele estado do Brasil precisa se voltar para Deus. Eu coloquei um vídeo lá falando que o estado, um dos estados menos evangelizado, é mais incrédulo, mais ateu, mais apostata, é o Rio Grande do Sul. É o único estado do Brasil que tem se revoltado, ou que tem desprezado, que tem ignorado a Deus e a adoração a Ele, irmãos. Então é importante nós contribuirmos, enviar para lá contribuições, ajudar as pessoas, mas é importante a gente estar orando para que aquele povo se converta e mude de vida e se volte para Deus mudar a situação deles. Adoração é algo tão importante para ser dito e falar, que além de cancelar juízos divinos sobre a vida de pessoas individualmente falando e nações, muitas pessoas recebem milagres, desfrutam de prodígios e de sinais adorando a Deus, irmãos. Tem gente que Deus faz coisas extraordinárias e magníficas. Sabe como? Adorando a Ele. Mateus vai registrar no capítulo 8, um leproso, estava numa situação crítica aquele homem. Muitos olhavam e diziam: não tem mais jeito, está sentenciado à morte, não tem mais cura. Aquele leproso estava ouvindo o Messias pregar no monte, o sermão da montanha, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. E Jesus pregando lá no monte, aquela multidão ouvindo, e o leproso não poderia estar no meio da multidão, mas ele estava de longe ouvindo o Senhor Jesus falar, ensinar e apregoar, até que o Senhor Jesus desceu no monte. Quando o Senhor Jesus desceu no monte, ele estava à espera. O versículo de número 2 diz que quando Jesus desceu no monte, ele foi diante de Jesus. O texto fala, se prostrou e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Senhor, se o Senhor quiser, eu te adoro. E se o Senhor quiser, o Senhor pode sarar estas chagas do meu corpo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz para ele: eu quero seja limpo. E imediatamente o homem ficou curado. O interessante no texto nos mostra
não é que ele adorou depois que foi curado, ele adorou antes de ser curado. A adoração daquele homem levou ao Messias a restaurar a sua saúde, a curar das suas enfermidades, a transformar a vida daquele homem, porque a adoração move Deus a realizar, a fazer milagres, maravilhas e prodígios na vida daqueles que eu adoro. Eu que não duvido que se você hoje fazer como aquele leproso, pastor, minha situação é difícil, pior era do leproso. Se você tiver coragem, o aquebrantamento, a entrega de se prostrar, de se render e de adorar, também o Senhor pode fazer um milagre na sua vida nesta noite. É tão importante esse assunto de adoração, irmãos, que no céu a Bíblia fala que os anjos adoram a Deus. Hebreus 1,6 diz que os anjos que estão lá adoram a Deus. E aquele que estava lá, que resistiu à adoração a Deus, que queria roubar a adoração de Deus, foi expulso de lá, porque no céu não vai e não tem ninguém que quer tomar a glória de Deus. No céu não vai e nem tem ninguém que tenta usurpar, que não tem disposição, que não tem entrega para adorar a Deus. Eu creio que lá no céu, quando você chegar, você vai encontrar com o Pai. Quando nós chegarmos no céu, vamos encontrar com o Filho. Mas quando chegarmos no céu, vamos encontrar com o Espírito Santo. Mas vamos encontrar com os adoradores de Deus. Apocalipse 19 diz que a igreja que vai estar lá não é uma igreja qualquer. O texto fala, é uma igreja que adora a Deus. O céu é lugar de adorador. Você não vai encontrar adorador no inferno. Ninguém vai encontrar quem adorava a Deus no inferno, porque lugar de adorador é no céu. O passaporte está batido. Já começa a adorar na terra, porque vai continuar adorando a Ele no céu. É por isso que você pode fazer um termômetro da sua adoração a Deus, para saber qual será o seu destino. Mas o que significa adoração, pastor? Eu estou bem confuso, eu quero aprender, eu quero saber, mas o que significa adoração? Porque eu quero ir para o céu, eu quero desfrutar de milagres, e eu quero que Deus, se vier juízo sobre mim, que seja anulado por intermédio da adoração. Adoração é o efeito de adorar. Adorar é prestar culto, é prestar serviço, louvores a um ser superior. Vocês estão vendo que adorar vai além de palavras. Adoração também é serviço. Adoração também é louvores. Adoração é prestar culto a um ser supremo. Adorar, irmãos, é venerar, é homenagear, é reverenciar a pessoa de Deus. É por isso que, ainda que alguém possa não gostar, nós não veneramos ninguém no templo. Não veneramos pastor, não veneramos pais, não veneramos mãe, não veneramos político. Templo é lugar de venerar e adorar a Deus. Adorar, o que significa adoração? Adoração é um amor exagerado, excessivo, é uma paixão, irmãos, é algo intenso, é algo forte. Adorar é isso, adorar a Deus é isso, é esse amor exagerado. Não é amar mais o cônjuge do que a Deus, não é amar mais os filhos do que a Deus. Adoração, ela envolve lealdade, fidelidade, entrega, prioridade, intensidade e até mesmo sacrifício, irmãos. Tem gente que fez sacrifício para estar aqui nesta noite. Vem com dores, teve um dia difícil, teve dificuldades para estar aqui, mas veio. Deus olha do céu e fala, veio me adorar. Fez o sacrifício, está me adorando. E nesses versículos 23 e 24,
o tema, o que fala sobre adoração. Os versículos vai falar de adoradores, versículo 23 de adoração, 23 vai dizer que o Pai procura quem o adore, o 24 vai falar de novo de adoram e adoram. O centro é adoração. E nós vamos ver algumas coisas nesses versículos, irmãos, no qual nós lemos. Que o Senhor Jesus, quando começou com ela falou bem assim: olha, nós samaritanos, nós acreditamos que nós adoramos no monte, mas vocês que são judeus, acreditam que a adoração deve ser feita em Jerusalém, no templo. E agora? Como é que é esse negócio mesmo? Aí o Senhor Jesus falou: mas a hora vem e agora é. Mas a hora vem e agora é. Essa expressão do Senhor Jesus nos mostra, irmãos, que está chegando um tempo diferente da adoração. Mas a hora vem e agora é. Quer dizer, está chegando ou chegou um tempo de uma adoração diferente da que vocês pensam do que os judeus creem. O versículo 23 vai falar sobre isso. Vai iniciar uma adoração diferente. E esta adoração que o Senhor Jesus está dizendo seria uma adoração diferente. Por quê? Porque seria uma adoração independente de lugar. Se eles, os judeus, acreditavam e ensinavam que a adoração deveria ser exclusivamente em Jerusalém, no templo, Jesus agora está falando, mas agora vai ser diferente. A adoração não vai ficar restrita a Jerusalém e nem o templo. Para os samaritanos que acreditavam que para adorar a Deus tinha que subir ao monte, tinha que estar no monte, o Senhor Jesus estava dizendo, mas a hora vem e agora é, em que não precisa, não é mais um lugar que vai limitar a adoração de alguém. Não. Jesus estava querendo dizer, independente que seja no templo, independente que seja na cidade santa, independente que seja no monte, a adoração agora está se expandindo para muitos ou todos os lugares. A adoração não ficará mais restrita a lugares. É por isso que você pode adorar em casa a Deus, no seu quarto. É por isso que você pode adorar a Deus no seu trabalho. É por isso que você pode adorar a Deus dirigindo o seu transporte. É por isso que você pode adorar a Deus nessa casa, especialmente, que é casa de oração e de louvor a Deus. E o Senhor Jesus vai falar nesses versículos 23 e 24 sobre adoração. Ele vai falar da adoração. Ele diz que a adoração ao Pai, versículo 23, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. O Senhor Jesus estava falando que a adoração, quando ele diz essa expressão para a mulher, olha mulher, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ele estava querendo dizer, a adoração, ela tem um objetivo. A adoração, ela tem um alvo. A adoração, ela tem um destino. E qual é esse destino, Senhor Jesus? É o templo? Não. É a casa? Não. É o líder? Também não. É o Pai. A adoração tem que ser direcionada ao Pai. É por isso que é importante você adentrar por estas portas. É por isso que é importante, onde quer que você esteja, você for adorar a Deus, você direcionar as suas palavras para Ele, dizer, eu estou falando para Ti, ó Pai, eu estou cantando para Ti, ó Deus, eu estou chorando aos Teus pés, eu estou clamando ao Senhor. A minha adoração, ela não é aleatória. A minha adoração, ela tem um alvo, ela tem um destino, e esse alvo é o Pai. A nossa adoração não pode ser para a memória. A nossa adoração é para o Pai.
Nós não adoramos anjos, irmãos. Se aparecer um anjo aqui, ninguém, pelo menos eu não vou adorar ele, nem eu acredito que você também vai adorar. Nós podemos receber a mensagem dele, nós podemos contemplar talvez os feitos que ele fez, mas eu vou dizer para ele: eu adoro somente ao Pai. Porque Jesus nos orientou, nos ensinou que a oração tem destino, e a oração é direta para o Pai. E o Pai, Ele espera, Ele está no seu trono, mais alto e sublime trono, mas os seus olhos estão fitos a este lugar, os seus ouvidos estão abertos para ouvir o que você tem a falar para Ele, os louvores, a oração, a entrega, o melhor que você tem para dar e para oferecer ao Pai nesta noite. O Senhor Jesus, além de falar que a adoração, independente dos lugares, que a adoração tem direção, que é o Pai, Ele vai falar também que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Irmãos, preste atenção, porque pela adoração nós seremos muito abençoados. Nós precisamos entender, aprender e ter a coragem de praticar isso, para que as coisas aconteçam. Adoração é espírito e verdade. O Senhor Jesus diz que o Pai procura. Aí no 24 ele vai dizer assim: importa que os que o adorem a Deus em espírito e em verdade. Preste atenção, o Senhor disse: olha, que Deus está procurando. Ele disse que agora é assim, vai ter que adorar a Deus, independente do lugar, direcionado ao Pai. Só que não vai ser qualquer adoração, só que não vai ser qualquer atitude, só que não vai ser qualquer palavra. O Senhor Jesus fez aqui, Ele colocou 2 requisitos para a adoração. Ele diz: a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Espírito fala de um estado espiritual. Quando ele diz: o Pai o adora, procurem, e aqueles que o adorar devem adorar Ele em espírito. O Espírito fala de condição espiritual. Até no versículo ele diz: porque importa que Deus seja adorado em espírito, porque Deus, Ele é espírito. Mas se espírito fala de um estado, em verdade fala de tudo aquilo que é sincero, irmãos. Ele quis dizer: olha, adoração a Deus tem que ser em espírito, mas tem que ser com sinceridade, tem que ser com verdade. Então, irmãos, porque primeiro, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nosso espírito é ligado ao Pai. Nós passamos a ter acesso ao Pai. Além de sermos pessoas naturais, físicas, nós passamos a ser pessoas espirituais, ter vida com Deus. Então, isso é importante para quem quer adorar a Deus. Não tem como adorar a Deus desprezando a Jesus, porque só Jesus, por Jesus, podemos ter vida com Deus. E se tem alguém que está me escutando que não é cristão e deseja adorar a Deus, e se tem alguém que me ouve que está afastado e que deseja adorar a Deus, reconcilie com Cristo, se renda a Cristo, pois hoje mesmo Ele mudará o seu estado espiritual e lhe dará condições para que você adore ao Pai em espírito. Só que, irmãos, e para quem é cristão, irmãos, nós precisamos ser verdadeiros, ser sinceros na nossa adoração para com Deus, irmãos. Porque Deus, Ele procura essas pessoas que o adoram
que o adorem, pessoas com estado espiritual, e pessoas que são verdadeiras e sinceras, pessoas que têm prazer em adorar e servir a Deus, pessoas que têm deleites em estar na presença, na casa dele, pessoas que têm prazer em servir a Deus. Mas o versículo vai dizer que o Pai procura os que assim o adoram. Esse nível de adoração e de adoradores, olha para vocês ver, quando tem alguém que está em Cristo, está bem espiritual, e com esta motivação correta, servir a Deus com sinceridade, com verdade, adorar a Deus com sinceridade, com verdade, cultuar a Deus com sinceridade e verdade, o texto fala, o Pai está procurando, está buscando, está caçando estas pessoas. Olha como isso é profundo e interessante. Porque pode ser que alguns irmãos não tenham essas qualificações, não adora Ele, canta, louva, diz, mas não espiritualmente. Outros que aceitaram Jesus, mas que faz todo o trabalho, mas não com sinceridade nem com verdade. E quando eu vi essa expressão que o Pai procura, Deus é onisciente, irmãos. Deus conhece, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Como pode um Deus onipresente, onisciente, estar procurando algo? Então eu fiquei a pensar, isso vai falar da dificuldade de adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor estava querendo mostrar da raridade, da dificuldade de se ter adoradores que adoram em espírito e em verdade. Possa ter dificuldades, possa não ser muito, ser uma minoria, mas que existe. Eu imagino Deus olhando dos céus, o povo cultuando, servindo, louvando e se prostrando. Deus olhando dos céus, de onde Ele está lá, e olhar para as igrejas, e olhar o povo cantando, louvando, falando. E talvez nós, seres humanos, que não conhecemos o coração nem a mente, a gente pode olhar e falar assim, é um adorador. Que maravilha! Só que o texto fala que Deus, Ele penetra, Deus, Ele procura, Ele vê a expressão, que é importante a expressão, mas Ele também filtra as motivações e as intenções. Como se dissesse, eu vou ver se aquelas palavras saem do coração. Eu vou ver aquela expressão, aqueles louvores, se está vindo da alma. Então é como se Deus, Ele procura, Ele averigua, Ele analisa, Ele sonda, Ele pesquisa, se é de verdade ou se é de mentira, se é de verdade ou se é com sinceridade, se é de verdade ou se tem veracidade, lealdade nessa adoração. Por isso que Davi diz, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e vê se tem alguma coisa em mim que não te agrada, porque se tiver, arranque o Senhor. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser sincero, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Só que nós temos e encontraremos opositores para adorarmos a Deus. Não fica pensando que vai ser fácil, não. Porque adorar a Deus seremos muito abençoados. Os adoradores serão abençoados, terão uma intensa comunhão com Deus, desfrutarão de maravilhas. Sim, Deus guerreará em favor dos mesmos, terão vitórias, mas você terá oposição para adorar a Deus.
E primeiro dos opositores é o oposto da verdade e do Espírito, que Jesus diz, que é o que? A carne e a mentira. O Senhor Jesus diz que quem adora é Espírito e verdade, mas o oposto da verdade e do Espírito é a carne e a mentira. A carne vai lutar para que você não adore a Deus em Espírito. A carne fala da natureza humana, fala da dureza do coração humano, fala da insensibilidade humana, irmãos. Todos nós temos essa natureza, e essa natureza vai lutar para que a gente não adore a Deus, para que a gente não se renda, não se entregue a Deus. Você vai ter esse obstáculo. A sua natureza, como será se dissesse, para que dedicar tanto espiritualmente? Para que crer em Cristo? Para que continuar seguindo a Cristo? Para que essa entrega? Para que essa sensibilidade? Para que isso diante de Deus? Quando vir isso na sua mente, você fala: isso tudo é para que o que busca adoradores me encontre, porque eu não quero adorar na carne, eu quero adorar Espírito. Só que o texto vai falar de mentira, né? Um dos opostos da verdade é a mentira. E mentira fala de engano, fala de farsa, fala de falsidade, irmãos. Então tudo isso vai trabalhar para que você não seja verdadeiro diante de Deus. Irmãos, Deus é Espírito, Deus é onisciente. E se tem alguém que nós não podemos enganar, é Deus, irmão. Precisamos colocar diante dele. Alguém pode até nos achar espiritual, porque não sabe dos nossos pensamentos, não sabe da nossa intimidade, não sabe das nossas buscas, não sabe da nossa renúncia. Pode olhar para a nossa casca, para a nossa aparência e falar: é um homem de Deus, é uma mulher de intimidade com Deus. Mas diante de Deus, irmãos, nós sabemos quem somos, nós sabemos que não estamos bem, nós sabemos que precisamos orar, nós sabemos que precisamos buscar, e nós não podemos entrar no caminho do engano, da farsa e da falsidade diante de Deus. Precisamos falar: Senhor, minha condição é essa, Senhor. Tu me conheces, tu sondas, mas tem misericórdia de mim. Nós vamos ser inimigos da adoração, como a carne, como a mentira. E para retratar isso muito bem, irmãos, nós vamos voltar a Êxodo, que vai falar sobre um personagem, o povo de Deus. O povo de Deus queria adorar a Deus, clamou a Deus, mas não podia adorar Ele porque estava preso no Egito. E Faraó, que simboliza o diabo, não queria liberar o povo de Deus para adorar a Deus. Aí Deus fez o quê? Levantou Moisés e disse: Moisés, vai libertar o meu povo para que eles me sirvam, me adorem. Moisés foi, chegou lá e falou com o Faraó: Faraó, eu vim aqui para libertar o povo de Deus. Deus me enviou para que eles sirvam a Ele, para que eles adorem a Ele, para que eles prestem culto a Ele no deserto. O Faraó falou bem assim, irmão, com zombaria: quem é esse Deus? Eu sou poderoso, os deuses do Egito é poderoso. Quem é esse Deus que mandou você vir aqui fazer isso? Olha que audácia. Aí não liberou o povo não, só que Deus fez: não quer escutar com palavras, não quer me atender com palavras, eu vou fazer com que ele escuta com ações. Porque é assim, preste atenção, quando Deus fala com a gente através das palavras e nós não damos ouvido, aí o que Deus vai falar conosco? Através de ocasiões e situações. Que quem não muda ouvindo Deus, provavelmente vai mudar com os juízos de Deus. Aí Deus falou: vou mandar agora praga sobre o Egito. Deus começou a mandar praga, Aí sabe o que Faraó fez? Peraí, vem cá, Moisés, eu vou libertar o povo. Eu vou libertar o povo para que adore o Deus de vocês. Só que numa condição. Qual é a condição? Adore a Deus aqui no Egito mesmo. Adore ao Deus de vocês aqui no Egito mesmo.
Olha a expressão dele. Adore aqui mesmo. Está em Êxodo 8:25. Adore a ele, mas não saia daqui. Isso aqui, irmãos, tem algo espiritual por trás. Essa expressão de Faraó, adore ele aqui mesmo no Egito. O Egito aqui representa o mundo. Então ele quer dizer, olha, eu vou deixar vocês adorar o Deus de vocês, mas continua no mundo. Continue aqui presente no mundo e adore o Deus de vocês mesmos. Quando ele falou, não pode. Não pode. Adoração para Deus tem que ser separada. Adorador para Deus tem que ser transformado. Tem que haver mudança. E ele não aceitou. Preste atenção, porque o inimigo, às vezes, nós vamos tomar a decisão de aceitar Jesus. Aí o inimigo, nós aceitamos Jesus, mas o inimigo vai vir com propostas para querer que venhamos continuar no mundo, irmãos. E isso é proposta de Faraó. Isso é proposta do diabo. A intenção, a proposta de Deus é libertar e tirar do mundo. E aí, Faraó segurou o povo. O que Deus fez? Mandou Moisés ir lá de novo. Praga para ele. Não quer ouvir, não? Manda praga. Mandou praga de novo. Aí Faraó falou, bom, Moisés, vem cá. Tá bom. Liberta o povo para adorar a Deus. Deus quer que o povo adore ele. Esse povo é dele. O Faraó falou, então faz o seguinte, vai adorar a Deus. Você não quer ficar aqui, vai adorar a Deus, mas não vai muito longe não. Aí o que o Faraó falou? Vai adorar, mas não vai muito longe não. Como se dissesse, olha, tá bom, você vai sair daqui do Egito, mas o Egito não sai de vocês não. Que vocês continuem com conectividade com o Egito, que representa o mundo. É como que alguém hoje que aceita Jesus, sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Continua com as alianças, com as práticas, com as músicas do mundo. Isso é uma ação do inimigo. John Wesley diz bem assim, que nós precisamos sair do mundo e que o mundo precisa sair dentro de nós. Que libertação é sair do mundo e santificação é o mundo sair dentro de nós. Então tem gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Por quê? Porque está dando ouvido a Faraó. Não tem nada a ver não. Pode falar desta forma, pode ouvir isso, pode praticar isso. Você é um cristão que você pode exercer tudo isso. Isso é mentira do inimigo. O povo que Deus chama, Deus quer santificação e separação para servir a Ele, irmãos. Adoração é em espírito e em verdade. Faraó, que representa o inimigo, falou a Moisés, não negociou, não. Deus não quer adoradores, meia colher, que adore da boca para fora, mas com o mundo dentro dele, que canta louvores para ele, mas que canta louvores no mundo. Deus não quer isso não. Deus quer pessoas separadas e santificadas. Aí, sabe o que o Faraó vai falar? Em Êxodo 10:11, vai fazer outra proposta para Moisés. Fala, tá bom, você vai sair daqui do Egito, do mundo, você vai ficar distante de nós, vamos perder a conexão, mas eu vou te pedir uma coisa, eu vou te exigir alguma coisa. O que, Faraó? Aí Faraó fala no versículo de número 11, vá adorar só com os chefes, só com os líderes, só com os pais de família. Deixa que as mulheres no Egito, deixa que os filhos no Egito, e pode ir só vocês. Moisés falou de jeito nenhum. Que Josué aprendeu com Moisés, que Josué lá na frente vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés falou, de jeito nenhum, eu não vou deixar mulher, eu não vou me converter, e não vou me conformar com minha mulher no mundo, eu não vou me converter, e não vou me conformar com meus filhos no mundo, eu vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus, e não vou somente eu, vai eu, minha esposa, e vai os meus filhos, vai toda a minha família servir.
Esses ensinos é do maligno, irmãos. Deixa. Faraó está querendo prender os que pertencem a você. Faraó está com conversa fiada, dizendo: vá você para a igreja e deixa seus filhos no mundo. Vá você para a igreja. O que importa é que você seja salvo e não se preocupe com o seu cônjuge. Se o diabo tem falado isso, o Espírito de Deus está dizendo aqui para nós: o querer de Deus é que a adoração seja familiar. Seja você, seja seu cônjuge, seja seus filhos, seja toda a sua família. Faraó é terrível. E por isso que nós precisamos atentar para a palavra, atentar para a vontade de Deus, porque tem conselho, irmãos, que é maligno, que é do inimigo. O Faraó liberou o povo, liberou nada, Moisés falou: de jeito nenhum, vai eu em minha casa. Vai eu sou o líder da minha casa, eu sou o cabeça da minha casa, eu sou o chefe da minha família, e vai todo mundo para o deserto prestar culto a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. Ninguém vai ficar não. Aí Faraó disse assim: então, já que você não quer deixar ninguém, já que você vai levar todo mundo, Êxodo 10:24, ele vai falar assim: então deixa, já que você valoriza as pessoas, a família, faz questão desse povo, servindo a Deus, adorando a Deus, deixa aqui então as vacas e as ovelhas. Deixa aqui as vacas e as ovelhas. Ou seja, leva a sua família e deixa as suas coisas aqui no Egito. Moisés disse: de jeito algum, não vou deixar nada sequer aqui no Egito. Vai com a gente tudo que nós temos de possuir. Irmãos, isso nos ensina algo interessante, porque a adoração a Deus, ela deve ser também com o que nós temos. Irmãos, eu não terminei de pregar, irmãos. A adoração a Deus deve ser com o que nós possuímos e com o que nós temos. Sentado, ouvindo, com reverência, você está adorando a Deus. Então, o Senhor disse, Moisés falou para ele: não vou deixar nada para trás. Minhas vacas e as ovelhas do povo, vai com a gente, para a gente servir a Deus. Isso aqui nos ensina algo, porque tem pessoas que só querem adorar a Deus, irmãos, com louvores, com ações, mas não querem adorar a Deus com os seus bens. E nós adoramos a Deus também com o que possuímos, prestando serviço a Deus com o que temos. Se é para Deus, está à disposição da obra de Deus, do Deus que eu sirvo. O que eu ganho, eu separo para Deus a parte que compete a Ele, e eu ainda, por generosidade, eu oferto ainda também a obra dele. Faraó queria tomar tudo que tinha, mas Moisés falou: não, Deus é honrado também nas nossas vidas com o que nós temos. Nós não vamos deixar nada aí para vocês, nós vamos levar tudo para sacrificar e ofertar também ao nosso Deus. Sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes quem resiste isso, irmãos, a Deus, acaba perdendo para Faraó. Quem, com que possui, seja seu salário, seja os seus bens, não honra a Deus, não adora a Deus com que possui, acaba perdendo para Faraó. E isso é importante, porque é uma demonstração de que Deus, que nós adoramos a Deus com o nosso coração, com a nossa vida, mas com tudo que nós possuímos. Davi, ele é um dos maiores exemplos de adoração entre os personagens da Bíblia.
E nós vamos ver que Davi foi um homem, irmãos, que ele era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, naquela época, era uma posição mais desprezada que tinha. O que você pode pensar de alguém aqui que tem uma posição desprezada? Deus olhou do céu e tirou esse homem da posição mais desprezada que tinha e colocou na mais elevada que existia no seu país, que era ser o rei, o governador, o chefe de todo o país. Aí você vai ver o que Deus faz com alguém que é adorador. Olha a honra que Deus faz. Tira da situação mais vil e coloca na mais alta honraria. Nós vamos ver que Davi, ele é considerado como um adorador. Por quê? Porque a adoração da Davi, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz que era uma necessidade. Você não come porque você tem necessidade? Você não bebe porque você tem necessidade? E você luta por isso, você se esforça por isso. Você fica nervoso quando não come, quando está com sede. Para Davi era adorar a Deus. Se Davi, alguém quisesse impedir, se tivesse qualquer obstáculo, Davi lutava tudo e contra todos, mas ele adorava a Deus. Davi é um exemplo de adorador, porque 2 Samuel 7, 1 e 2 vai dizer que Davi tem adoração como ato de zelo, irmãos. Adoração é um ato sério. Para adoração não cabe brincadeira. Para adorador não cabe nesse momento de adorar a Deus coisas, irmãos, que não convém. É algo que é sério, e ele fazia aquilo com zelo, com intensidade e com verdade. A adoração para Davi, ela era pessoal. Está em Salmos 88, verso 89. Davi era uma atitude dele pessoal. Se eu estivesse no meio de uma congregação como essa, se eu estivesse no altar como eu estou, e se os obreiros não quisessem adorar, Davi não estava nem aí. Ele falava: se eles não quiserem adorar, eu vou adorar. Se Davi estivesse num grupo de louvor e os membros do grupo de louvor não adorassem a Deus como deveria, Davi dizia: Senhor, se eles não quiserem adorar, é problemas deles, mas eu vou adorar a Deus. Davi estivesse dentro deste templo nesta noite, poderia ter qualquer obstáculo, gente conversando, gente passeando, gente dificultando, mas Davi dizia: eu vou me concentrar e vou adorar a Deus, porque a adoração é pessoal. Davi, ele fala que a adoração também não é metódica, não é cheia de regras e sistemas. Salmo de número 47. Adoração, irmão, não pode ser: olha, eu não posso chorar. Davi tivesse que eu não posso dar glória a Deus, porque senão vai achar que eu vou incomodar quem está do meu lado. Eu não posso me curvar diante dessa presença gloriosa de Deus, senão vão pensar mal de mim. Davi não tinha nenhum rótulo para adorar a Deus, não. Davi adorava a Deus mesmo, independente de circunstâncias ou de situações. A adoração de Davi era incondicional. Salmo de número 51 e 2 Samuel 12, 20. Por que incondicional? 2 Samuel 12, irmãos, 20 vai dizer que Davi havia perdido o filho dele. O filho dele morreu. Ele tanto orou, tanto chorou, tanto jejuou para Deus curar o filho dele, e a Bíblia diz que o menino morreu. Sabe o que Davi fez? Levantou da oração, enxugou, lavou o rosto, enxugou o rosto, encerrou o jejum, comeu pão, e vai para onde, Davi? Eu vou para a casa de Deus adorar a Deus, porque a adoração para Davi era incondicional. Se perdesse alguma coisa, se morresse alguém, ou se passasse por qualquer circunstância desfavorável, isso não impedia ele de ir para a casa ou de adorar a Deus. Ele adorava a Deus independente das circunstâncias. Queria convidar você a ficar sobre os seus pés.
Eu queria convidar o grupo de louvor